rouquidão constante curada, jovem canta normal após oração. Um testemunho de fé, luta e milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. A dor silenciosa de uma voz perdida. O sol da tarde entrava pelas janelas da pequena casa de alvenaria no bairro humilde de Vila Nova, na periferia de São Paulo. O cheiro de café recém-coado misturava-se ao som das panelas no fogão, enquanto Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas e sorriso cansado, preparava o jantar para a família. Seu filho, Lucas, de 19 anos, sentava-se à mesa, os olhos fixos no chão, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá de boldo. Sua garganta ardia como se tivesse engolido brasas, e cada tentativa de falar era uma tortura. Mãe, não aguento mais, sussurrou, a voz tão baixa que mal se ouvia. Já faz 3 meses que não consigo cantar no coral, nem falar direito. Os médicos disseram que é refluxo, alergia, estresse. Já tomei remédio para tudo, mas nada adianta. Dona Maria suspendeu o garfo no ar e olhou para o filho com olhos cheios de preocupação. Ela conhecia aquele sofrimento. Lucas não era apenas um jovem qualquer. Era um servo de Deus, um dos principais cantores do coral da Congregação Cristã no Brasil, CCB, em sua região. Sua voz, antes potente e cheia de unção, agora saía em arranhões doloridos, como se sua garganta estivesse revestida de lixa. Filho, nós já oramos tanto, ela murmurou, enxugando uma lágrima com o avental. Mas Deus não esquece dos seus. Amanhã é o culto de oração. Vamos levar seu caso aos pés do Senhor mais uma vez. Lucas assentiu, mas dentro dele uma dúvida cruel começava a brotar. E se Deus não quiser me curar? Capítulo 2. A rotina de um jovem na CCB, entre a fé e a angústia. A vida de Lucas girava em torno da congregação. Desde pequeno, ele havia sido criado nos princípios da doutrina da CCB, simplicidade, humildade e uma fé inquebrantável no poder da oração. Seu pai, seu João, era um presbítero respeitado, homem de poucas palavras, mas de uma espiritualidade profunda. Sua mãe, Dona Maria, era uma das diaconisas mais dedicadas, sempre pronta a visitar os enfermos e preparar as refeições para os cultos. Mas nos últimos meses a rotina de Lucas havia se tornado um fardo. Antes, ele acordava às 5 horas para participar das orações matutinas na igreja. Sua voz clara e firme liderava os cânticos enquanto os irmãos se ajoelhavam em súplica. Depois, seguia para o trabalho, ele era aprendiz em uma pequena marcenaria pertencente a um irmão da congregação. À noite, voltava para os estudos bíblicos ou ensaios do coral. Agora, porém, cada atividade era uma prova de resistência. Irmão Lucas, você não vai cantar hoje? Perguntou o irmão Paulo, o regente do coral, uma tarde de ensaio. Lucas balançou a cabeça, envergonhado. Não consigo, irmão. Minha garganta, ele engoliu em seco, sentindo a dor como uma faca. Parece que tem algo preso aqui. Irmão Paulo, um homem de quase 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos de aro fino, colocou a mão em seu ombro. Deus está provando sua fé, filho. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a confiança no Senhor. Lucas queria acreditar. Queria desesperadamente. Mas a dor física era tão real, tão constante, que às vezes ele se pegava pensando: será que eu fiz algo errado? Será que Deus está me castigando? Capítulo 3. A pressão da comunidade e o peso das expectativas. Na CCB, a música não era apenas arte, era adoração. E Lucas, com seu dom natural, havia se tornado uma referência entre os jovens. Sua ausência nos cultos era notada. Alguns irmãos, com boa intenção, aproximavam-se com conselhos. Você precisa jejuar mais, irmão. A cura vem com sacrifício, disse irmã Clara, uma senhora devota que passava horas em oração. Outros, porém, sussurravam: será que ele está sendo disciplinado por Deus? Quem sabe tenha pecado em segredo? Lucas ouvia aqueles comentários e sentia o coração apertar. Ele não tinha pecado. Pelo menos, não que soubesse. Mas a dúvida era como um verme roendo sua mente. Uma noite após um culto, irmão Daniel, um dos evangelistas mais respeitados da região, chamou-o para uma conversa particular. Lucas, você sabe que a voz é um dom de Deus. Quando ele tira algo de nós, é para nos ensinar alguma coisa. Você tem buscado a santificação? Lucas sentiu um calafrio. Sim, irmão. Eu tento. Sua voz falhou. Mas é difícil. Às vezes, eu me sinto tão sozinho nisso. Irmão Daniel olhou-o com seriedade. A solidão é o lugar onde Deus fala mais alto. Continue orando. A cura virá no tempo dele. Mas no tempo dele parecia uma eternidade para Lucas. Capítulo 4. A noite do desespero. Quando a fé quase se quebra. Foi numa quarta-feira à noite, após mais um dia de trabalho exaustivo na marcenaria, que Lucas chegou ao seu limite.
Ele entrou em seu quarto, fechou a porta e caiu de joelhos ao lado da cama. As lágrimas escorriam sem controle. Deus, por que eu? Sua voz era um murmúrio rouco, quase inaudível. Eu te sirvo. Eu te amo. Por que me tiraste minha voz? Sem ela eu não sou nada na tua obra. Ele lembrou-se das noites de vigília, quando o coral cantava até altas horas, e sua voz ecoava pelas paredes da igreja, fazendo até os mais duros corações se comoverem. Agora ele mal conseguia falar. Será que eu não tenho fé suficiente? Ele socou o colchão, frustrado. Será que eu não mereço? Nesse momento, uma lembrança veio à sua mente, a história do homem cego de nascença em João 9. Jesus disse que sua cegueira não era por causa de seus pecados, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Será que isso é para a glória de Deus? Mas a dor era tão intensa que por um instante Lucas duvidou. Capítulo 5. O culto de oração, o clímax da fé. Na sexta-feira seguinte, a igreja estava lotada. Era o culto de oração, um dos momentos mais sagrados na CCB, onde os irmãos se reuniam para interceder uns pelos outros. Lucas sentou-se ao lado de seus pais, o coração acelerado. Ele havia decidido. Aquela noite seria diferente. Não ia mais pedir por cura com palavras tímidas. Ia clamar. O evangelista principal, um homem de barba branca e voz grave, iniciou a reunião com uma oração solene. Senhor, nós estamos aqui como teu povo, necessitado de tua misericórdia. Há entre nós irmãos doentes, aflitos, angustiados. Mas nós cremos que tu és o mesmo Deus que sarou os leprosos, que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos. Lucas fechou os olhos e sentiu as lágrimas queimarem. Quando chegou o momento das orações individuais, ele se levantou. Tremendo, foi até a frente, onde os presbíteros e diáconos estavam de joelhos, intercedendo pelos enfermos. Irmãos, a sua voz saía em um sussurro dolorido. Peço que orem por mim. Minha garganta, eu não consigo mais cantar para o Senhor. Imediatamente mãos se estenderam sobre sua cabeça. Irmão Daniel, irmão Paulo, Dona Maria, todos clamavam em uníssono. Senhor Jesus, toca neste teu servo. Restaura sua voz, para que ele possa te louvar novamente. Lucas sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Sua garganta ardeu por um instante, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. E então, um alívio. Uma sensação de frescor, como água pura escorrendo por sua laringe. Ele engoliu em seco, e pela primeira vez em meses não doeu. Capítulo 6. O milagre, a voz restaurada. Os irmãos ainda estavam de olhos fechados orando quando Lucas abriu a boca e cantou. Não foi um som fraco, não foi um sussurro. Foi uma nota clara, pura, potente que ecoou pela igreja como um trovão de glória. Glória a Deus nas alturas. Sua voz encheu o salão, fazendo os irmãos abrirem os olhos, chocados. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Meu Deus, tu ouviste? Irmão Daniel levantou as mãos, os olhos brilhando. Aleluia! O Senhor operou. A igreja explodiu em louvor. Homens e mulheres choravam, cantavam, dançavam de alegria. Alguns caíram no espírito, outros gritavam o nome de Jesus. Lucas, atordoado, levou a mão à garganta. Não doía mais. Sua voz estava perfeita, como se nunca tivesse sido ferida. Capítulo 7. O testemunho que abalou a congregação. Nos dias seguintes, a notícia do milagre se espalhou como fogo. O Lucas foi curado. Deus restaurou sua voz. Ele cantou no culto como se nunca tivesse perdido a voz. Irmãos de outras congregações começaram a vir até Vila Nova para ouvir seu testemunho. Em um domingo de manhã, Lucas foi chamado para dar seu depoimento diante de toda a igreja. Com a Bíblia na mão, ele subiu ao púlpito, o coração cheio de gratidão. Irmãos, eu quase desisti. Sua voz, agora firme, emocionava a todos. Cheguei a pensar que Deus me havia abandonado. Mas Ele nunca me deixou. Ele só estava me preparando para algo maior. Ele contou sobre as noites de dor, as lágrimas, as dúvidas. Mas também falou da fé que persistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Se há alguém aqui hoje que está desanimado, que acha que Deus não ouve suas orações, eu digo, não desista. A cura pode estar mais perto do que você imagina. Quando ele terminou, a igreja irrompeu em aplausos e louvores. Muitos se levantaram, pedindo oração por suas próprias aflições. Capítulo 8. A vida após o milagre, um novo chamado. Nos meses que se seguiram, a vida de Lucas mudou completamente. Ele voltou ao coral, agora com uma unção ainda maior. Sua voz, antes um dom natural, havia se tornado um instrumento de milagres. Muitos que o ouviam cantar choravam, se convertiam, eram curados. Mas o mais surpreendente foi o novo chamado que ele sentiu. Uma noite, após um culto, irmão Daniel o chamou para uma conversa.
Lucas, eu tenho sentido no meu coração que Deus tem um plano maior para você. Ele olhou com seriedade. Você já pensou em se preparar para ser um evangelista? Lucas sentiu um arrepio. Eu, não sei, irmão. Sou tão jovem. Moisés também achava que não estava pronto. Mas Deus o usou. Você tem um dom, filho. E agora, depois dessa prova, você tem autoridade. Lucas orou por semanas sobre isso. E finalmente aceitou. Hoje, 2 anos depois, Lucas não é mais apenas um cantor. Ele é um evangelista ordenado, pregando a palavra em diversas congregações, levando esperança a quem sofre. Sua história é contada como um testemunho vivo do poder de Deus. E toda vez que ele sobe ao púlpito, ele repete a mesma frase. Se Deus curou minha voz, ele pode curar qualquer coisa em sua vida. Basta crer. Epílogo. Lições de uma cura milagrosa. A história de Lucas ensina 3 grandes lições para todo cristão. 1. A prova não é punição, é preparação. Deus permite as lutas não para nos destruir, mas para nos fortalecer. 2. A fé verdadeira persiste mesmo na dúvida. Lucas quase desistiu, mas continuou clamando. E Deus respondeu. 3. Os milagres não são para nossa glória, mas para a de Deus. Sua voz foi restaurada não para que ele fosse famoso, mas para que muitos crescem. Hoje, quando Lucas canta nos cultos, há sempre alguém que chora, alguém que se ajoelha, alguém que recebe sua própria cura, porque Deus ainda opera milagres. E Ele pode operar em você. Fim. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que experimentaram a fidelidade de Deus em meio às provações. Que esta história fortaleça sua fé. Rouquidão constante curada, jovem canta normal após oração. Uma história de fé, persistência e o poder de Deus na congregação cristã no Brasil. Capítulo 7. O silêncio que precede o milagre. Os dias que se seguiram à última consulta médica foram os mais difíceis da vida de Lucas. O otorrinolaringologista havia sido claro, quase cruel em sua objetividade. Seu caso é raro. A inflamação crônica nas pregas vocais já causou fibrose. Mesmo com tratamento, é improvável que você recupere 100% da voz. E cantar? Esqueça. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um martelo batendo em uma bigorna. Lucas sentou-se no banco da praça em frente à igreja, onde costumava ensaiar os hinos com os jovens do coral. O sol da tarde aquecia seu rosto, mas ele sentia um frio interno, como se algo dentro dele estivesse morrendo. Tirou o violão da mochila, afrouxou as cordas com dedos trêmulos e tentou tocar um acorde. O som saía abafado, como se o próprio instrumento estivesse enrouquecido. Senhor, por quê? Sussurrou a voz tão fraca que nem ele mesmo conseguiu ouvir. Foi então que sentiu uma mão no ombro. Era o irmão Paulo, um dos presbíteros mais velhos da congregação, homem de poucas palavras, mas de uma fé que parecia inabalável. Filho, você tá aqui há 1 hora. O que foi? Perguntou, sentando-se ao seu lado. Lucas engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. O médico disse que eu nunca mais vou cantar direito, irmão Paulo. E eu não sei o que fazer sem isso. O presbítero permaneceu em silêncio por um longo momento, observando as crianças brincando ao redor da praça. Depois, virou-se para Lucas com um olhar sereno. Você lembra da irmã Maria, a que teve câncer no útero há 2 anos? Lucas assentiu. Todos na igreja conheciam aquele testemunho. Os médicos disseram que ela não ia sobreviver, que a doença já tinha se espalhado. Mas ela veio aqui, ajoelhou no altar, e as irmãs oraram por ela. Hoje ela tá aí saudável, louvando a Deus. Você acha que o Senhor é menor hoje do que foi ontem? Lucas baixou a cabeça. Não era uma questão de dúvida, mas de desespero. Mas e se Deus não quiser me curar? Irmão Paulo sorriu, um sorriso que carregava décadas de experiência com Deus. Então ele tem um propósito nisso. Mas você já parou para pensar que às vezes a gente desiste antes da hora? Moisés duvidou, Jonas fugiu, Pedro negou, e mesmo assim, Deus usou eles. Você acha que ele vai te abandonar agora? As palavras do presbítero foram como um bálsamo. Não tiraram a dor, mas deram força para continuar. Capítulo 8. A noite de clamor no altar. Naquela semana, a igreja anunciou um culto de oração especial. Não era um aviso comum. Era um chamado urgente, como se o Espírito Santo estivesse preparando algo. Lucas chegou cedo, como sempre, mas dessa vez não subiu ao púlpito para ajudar com os hinos. Ficou no fundo, encostado na parede, observando os irmãos chegarem com seus fardos, uma senhora com um laudo de Alzheimer na bolsa, um jovem com muletas, um casal com os olhos inchados de chorar. Quando o culto começou, o irmão José, o pastor local, não fez um sermão longo. Apenas leu Mateus 15, 30, 31.
E chegou a ele grande multidão que trazia consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os pôs aos pés de Jesus, e ele os curou, de maneira que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. Depois, simplesmente disse: hoje não é noite de sermão, é noite de clamor. Quem precisa de um milagre, vem ao altar. Lucas hesitou. Já havia ido ao altar tantas vezes, já havia chorado, já havia clamado. Mas algo dentro dele o impulsionou. Quando se ajoelhou, sentiu as mãos de irmãos e irmãs se apoiarem em seus ombros, em sua cabeça. Ouviu vozes conhecidas orando por ele. Senhor, restaura a voz deste servo. Pai, como curaste o mudo na Bíblia, cura o nosso irmão. Deus, não deixes a glória ser roubada pelo inimigo. E então, a irmã Clara, uma das matriarcas da congregação, uma mulher que já havia visto dezenas de milagres, aproximou-se e pôs as mãos em sua garganta. Sua voz, firme e cheia de autoridade, cortou o ar. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa fibrose se dissipe, que as pregas vocais sejam restauradas como no dia em que este jovem nasceu. Satanás, solta a voz dele agora. Lucas sentiu algo estranho. Não foi uma dor, nem um alívio imediato. Foi como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. Um calor percorreu sua garganta e de repente, sem pensar, ele abriu a boca e tentou cantar. Gló! A nota saía fraca, trêmula, mas limpa. Não havia rouquidão. Não havia esforço. Era como se suas cordas vocais tivessem sido lubrificadas por uma unção divina. Os irmãos ao redor gritaram: glória a Deus! Ele está curado! Louvado seja o Senhor! Lucas tentou novamente, desta vez com mais confiança. Cantou o primeiro verso de Quão grande és tu, e a igreja inteira se calou para ouvir. Quando a última nota ecoou, o lugar explodiu em lágrimas, aplausos e louvores. O irmão José, com os olhos brilhando, levantou as mãos e declarou: irmãos, isto não é obra de homem. É o dedo de Deus. Alguém aqui ainda duvida que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? E a congregação respondeu em uníssono: não. Capítulo 9. O testemunho que abalou a cidade. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Primeiro entre os irmãos da CCB, depois para outras igrejas e finalmente para a cidade inteira. Jornais locais quiseram entrevistá-lo. Médicos pediram para reexaminá-lo. Mas Lucas, orientado pelos presbíteros, manteve o foco no essencial: dar glória a Deus. Uma tarde, o Dr. Renato, o mesmo otorrinolaringologista que havia dado o veredicto negativo, ligou para a igreja pedindo para vê-lo. Lucas foi acompanhado pelo irmão Paulo. Eu preciso entender o que aconteceu, disse o médico, examinando os novos laudos. Isso não tem explicação científica. Suas pregas vocais estão perfeitas, como se nunca tivessem tido nenhum problema. Lucas sorriu. Foi Deus, doutor. Não tem outra explicação. O médico, que sempre se declarara cético, ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com a voz embargada, perguntou: e se eu quiser conhecer esse Deus? Irmão Paulo não perdeu a oportunidade. Então venha conosco no próximo culto. Deus não faz acepção de pessoas. E assim o médico que havia dito que Lucas nunca mais cantaria, agora estava sentando nos bancos da CCB, ouvindo o mesmo jovem louvar a Deus com uma voz restaurada. Capítulo 10. O cotidiano da fé, como a cura transformou a vida de Lucas. A cura não foi o fim da história, foi o início de uma nova jornada. O coral dos milagres. Lucas não apenas voltou a cantar. Ele passou a liderar um grupo de jovens que também haviam recebido curas, uma moça que recuperou a visão, um rapaz que deixou as muletas, uma senhora que superou uma depressão profunda. Eles se chamavam o Coral dos Milagres e seu ministério era simples: cantar para quem ainda não acreditava. Uma vez por mês, eles visitavam hospitais e asilos, levando hinos e testemunhos. Em uma dessas visitas, uma idosa com Alzheimer, que não falava há anos, começou a murmurar as palavras de Jesus, amigo fiel, junto com eles. Os enfermeiros choraram. 2. As tentações da fama. Nem tudo foi fácil. Alguns irmãos, movidos pela emoção, começaram a tratá-lo como uma espécie de celebridade espiritual. Convites para cantar em outras cidades chegavam todos os dias. Mas o irmão José o chamou para uma conversa séria. Lucas, Satanás não se importa se você canta bem. Ele se importa se você glorifica a Deus ou a si mesmo. Cuidado para não trocar a unção pela vaidade. Lucas entendeu. Passou a recusar convites que não tivessem propósito evangelístico. Quando cantava, sempre terminava com um testemunho: não foi minha voz que Deus curou, foi meu coração. 3. A provação que veio depois da vitória. 3 meses após a cura,
Lucas acordou com uma dor forte na garganta. O pânico tomou conta dele. Será que voltou? Mas dessa vez ele não correu para o médico, correu para o altar. Ajoelhou-se e orou: Senhor, se esta dor é para me humilhar, eu aceito. Se é para me ensinar, eu aprendo. Mas se é do inimigo, eu resisto em teu nome. No dia seguinte, a dor havia sumido. E ele entrou no culto cantando Mais perto quero estar. Capítulo 11. O dia em que um ateu desafiou Deus. Um dos momentos mais marcantes após a cura aconteceu em uma universidade local. Lucas havia sido convidado para dar um testemunho em um evento cristão, mas um grupo de estudantes ateus decidiu testar sua fé. Um deles, chamado Marcos, subiu ao palco depois da apresentação de Lucas e disse, com sarcasmo: Então você diz que Deus curou sua voz? Prova. Canta algo agora, sem ensaio, sem acompanhamento. Se for mesmo milagre, qualquer música deve sair perfeita. A plateia ficou tensa. Alguns cristãos murmuraram, pedindo que Lucas não aceitasse o desafio. Mas ele sorriu, fechou os olhos por um segundo, e então começou a cantar a capela o hino Cristo é a minha vida. Sua voz encheu o auditório pura, potente e cheia de emoção. Quando terminou, houve um silêncio absoluto. Depois, uma pessoa começou a bater palmas. Depois outra. E outra. Marcos, o estudante que havia desafiado, estava pálido. Mais tarde, ele procurou Lucas nos bastidores. Eu não acredito em Deus. Mas o que você tem, eu não tenho. Como faço para ter? Lucas não pregou, não discutiu. Apenas disse: Vem comigo na igreja amanhã. Lá você vai conhecer aquele que me deu esta voz. E Marcos foi. E 3 meses depois, estava sendo batizado nas águas. Capítulo 12. A lição final. Quando Deus pede a voz de volta. Anos se passaram. Lucas casou-se com uma irmã da congregação, teve 2 filhos, e continuou servindo a Deus através da música. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Ele acordou e, ao tentar falar, percebeu que sua voz estava levemente rouca novamente. Não era igual ao antes. Não doía, não impedia de cantar, era um lembrete. Assustado, foi até o irmão José. Pastor, será que Deus está tirando o milagre? O pastor, agora mais velho, mas com a mesma sabedoria, respondeu: Não, filho. Deus não tira o que ele dá, mas às vezes ele permite que a gente sinta um pouco da fraqueza de novo, para nos lembrar de que a força não é nossa. Lucas entendeu. Não era uma punição. Era um chamado à dependência. Naquele domingo, ao subir ao púlpito para liderar o louvor, ele disse à congregação: Irmãos, hoje minha voz não está perfeita. Mas isso não importa. Porque o que Deus quer não é uma voz bonita, é um coração quebrantado. E quando começou a cantar Nada te turbe sua voz, mesmo com uma leve rouquidão, transmitiu uma emoção tão profunda que muitos choraram. Porque no fim o milagre não era a cura, era a fé que a sustenta. Epílogo. E se Deus quiser usar você? A história de Lucas não é apenas sobre uma voz restaurada. É sobre um Deus que ainda fala, ainda cura, ainda transforma. Hoje, quando ele olha para trás, vê 3 verdades que mudaram sua vida. Deus não nos cura porque merecemos. Ele cura porque é bom. Eu não era o mais santo, o mais fiel. Mas ele me escolheu para mostrar seu poder. 2. Os milagres não são para nós, são para quem ainda não crê. Se minha cura levar uma só pessoa a Jesus, já valeu a pena. 3. A maior cura não é física, é espiritual. Minha voz foi restaurada, mas meu coração é que foi transformado. E assim, toda vez que Lucas sobe ao púlpito, ele repete a mesma frase, mas agora com um significado ainda mais profundo. Se Deus curou minha voz, ele pode curar qualquer coisa em sua vida. Basta crer e obedecer. Fim. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da congregação cristã no Brasil que, como Lucas, experimentaram que para Deus, nada é impossível. Lucas 1h37. Que esta história não apenas fortaleça sua fé, mas o leve a buscar seu próprio milagre, porque Deus ainda opera hoje.